Em cima deste programa, nós temos uma atração especial conosco em imagens. Ele que tem show aqui também em Porto Alegre, às 9 horas da noite, a partir das 9 horas da noite. Aí, ó, pra introduzir aí, ó. Quem é que não conhece essa música? Folha qualquer, eu desenho um sol amarelo. Show no Araújo Viana. Toquinho, bem-vindo à Rádio Gaúcha. Muito obrigado pela presença aqui no Super Sábado. Tudo bem? Tudo bem, bom dia a todos. Estamos aqui na terra já, Porto Alegre. Visse que o sol veio te receber. A gente estava numa semana de tempo meio instável, chuva, e hoje está uma pintura o dia, céu azul, sol, para receber Toquinho. Seja bem-vindo. Tá vendo? Muito obrigado, estou bem-vindo já, estão me tratando muito bem. Começo de turnê, primeiro show de uma turnê nova, com músicos novos, com telões, com uma ideia nova e uma comemoração, um começo de comemoração de 60 anos de vida artística, né? Então vão estar lá vários parceiros, várias canções que foram feitas nesses anos todos e só tenho tempo para ser feliz, além de ser o nome, é um pouco meu lema. Sempre foi, mas o mais atual que nunca. Você está com 79 anos, 60 anos de carreira. Olha, é uma marca que poucos artistas no mundo alcançam, de entrega com tamanha excelência, né? Produzindo, compondo. O que o Toquinho hoje, nessa idade, quando se reencontra com essas músicas compostas há 50 anos atrás, 60 anos atrás... eu imagino que como artista essas músicas elas ganham ressignificados ao longo dos anos. Tu tens essa percepção com as tuas músicas, Toquinho, depois de todos esses anos abraçado com elas? A sensação que me dá realmente, principalmente que eu tive na montagem desse show, nos ensaios, na escolha do repertório, e tantas músicas ficaram fora, é realmente de me sentir pequeno em relação a tudo isso. Realmente, quando eu olho, como eu digo, a vida pelo retrovisor, eu vejo essa quantidade de música, mais de 500 músicas feitas, todas gravadas, tantas com sucesso na vida das pessoas. Eu, assim, como um ser humanozinho, eu me sinto pequeno em relação a tudo que eu fiz, e que foram canções que foram feitas assim, paulativamente, através dos anos, e com muita verdade, sempre com muito trabalho, e continuo fazendo, da mesma forma que eu fiz há anos atrás. Não é mentira dizer que a disposição é praticamente a mesma. É claro que você fica um pouco cerceado, né, pela tua própria sombra, né? Fazer canções agora, você tem você como, não digo inimigo, mas como comparação. Então, há anos atrás, eu era mais livre, porque eu não tinha eu mesmo a minha sombra em cima de mim. Mas agora, para fazer uma canção, eu preciso fugir de mim mesmo, né? Então, é um pouco mais difícil nesse aspecto, mas em termos de disposição, disponibilidade, vontade, estudo guitarrístico, é exatamente o mesmo. Ao contrário, até mais. Eu não posso me queixar da vida, me sinto um privilegiado de estar aqui com essa forma que eu estou, com essa vontade, com amigos e com as coisas feitas. Então, me sinto muito privilegiado e acho que a vida, apesar dos pesares, me tratou muito bem. Sabe, Toquinho, que tu estava falando, e eu tenho prestado atenção muito numa questão que tu tocou enquanto tu dava essa resposta para o Paulo, que é o seguinte: a gente até há algum tempo, uma sociedade, recente assim, né, um tempo recente, imaginava que se chegava ao fim da vida em termos de realização aos 50, nem estou falando de vida, tá? A gente via mais, mas até eu tenho que com 30 anos estar com uma carreira formada, eu tenho que com 35 ter filho. E o que a gente vem vendo, né? O Mineirinho desceu a rampa do CAF agora com 50 anos. A Fernanda Torres, com quase 60 ou com 60, venceu um Oscar. E tu nos dá uma prova e uma resposta agora que nos mostra que na sequência da vida e num tempo geracional que se estende, a gente consegue fazer realizações, abrir uma turnê, fazer uma turnê, que é algo que é custoso do ponto de vista psicológico, físico, enfim. Isso é fantástico. Eu queria te cumprimentar e pedir para que tu falasse sobre isso, né? Seguir realizando a vida, apesar ou melhor ainda, com o passar dos anos.
Pois é, você tem, se você se comporta dignamente com você mesmo, que aliás é a sua grande companhia, é você mesmo, né? O primeiro parceiro que eu tive na minha vida fui eu mesmo, depois meu violão, eu falo isso no show inclusive. Se você está bem com essa sua parceria, se você está bem com o seu corpo, com a sua disponibilidade de vida e com o amor que você tem ao que você faz, meu Deus, a vida é um eterno recomeço sempre. E é muito bom, e você tem a grande vantagem da experiência que se adquiriu nesses anos todos. Se o tempo foi bem aproveitado e se você tiver uma relação boa com ele depois de tantos anos, como eu felizmente tenho, realmente eu tenho uma grande vantagem, que eu tenho experiência nesses anos todos comigo. E sei muito bem a hora de botar o pé no freio, a hora de acelerar, muito mais do que quando eu tinha 30 anos. Então, hoje, eu tenho uma vida muito mais equilibrada no sentido de cautela, de fazer as coisas certas, muito mais do que quando eu era jovem. Aliás, o Tom Jobim falava sempre, agora eu sou jovem, anos atrás eu era um velho. Então, Boa. Coisa maravilhosa, né? Ele então, é jovem, ele tá muito lançando jovem. turnê aqui. Pois é, e você tem uma obrigação na vida de se rejuvenescer. A vida está aí para isso, está aí tudo à tua mão, ela está aí e ainda mais hoje com internet, com toda essa facilidade, com inteligência artificial, que hoje nós somos tantos e nós somos o que as pessoas quiserem que a gente seja. Eu vi outro dia, eu fui numa médica e a médica falou para mim, meu Deus, eu queria tanto te conhecer, minha filha me deu esse presente. Aí ele me mostrou o celular dela, eu estava abraçadíssimo com ela, até de uma forma comprometida com a inteligência artificial. Então, nós não temos realmente mais poderes sobre nós mesmos. Então, o que resta é seguir em frente, fazer o que a gente gosta, fazer o que faz bem pra gente sem machucar os outros e tentar ser feliz, porque a vida nos dá tanta possibilidade em qualquer idade. O ano que vem faço 80 anos e é pouco. Eu vou em frente e vou em frente de uma forma saudável, isso que é o mais importante. O Toquinho segue sendo essa inspiração para as novas gerações, né? E quando se coloca na ativa. E eu estava assistindo essa semana uma apresentação do Toquinho no Altas Horas, que completou 20 anos agora, então foi em 2005, em que ele toca Tarde em Itapuã com o Kiko Loureiro, à época guitarrista do Angra, e o Andreas Kisser do Sepultura. Tudo isso para saudar essa questão de nível técnico, como grande violonista que é também, Toquinho, uma música clássica maravilhosa, que é Tarde em Itapuã. E é legal essa capacidade, essa inspiração e essa conexão com esse público mais jovem, né? Enfim, já são profissionais aí na faixa de seus 50 anos, e faz 20 anos isso, então, né? E eu achei fenomenal. Como eu não tenho sempre a oportunidade de conversar com o Toquinho, essa é a primeira vez que eu faço essa entrevista, eu queria dizer que eu assisti aquele programa ao vivo, Toquinho, eu achei tão legal aquilo. Foi maravilhoso, né? Pois é, eu acho que agora, por exemplo, há 2 anos atrás eu ganhei um Grammy com o Yamandu Costa, gravamos um disco instrumental. Então sempre, você tem que ter esse leque de vida, né? Eu tenho uma grande vantagem na música brasileira, que eu tenho um trabalho infantil. Isso me dá uma vantagem muito grande, porque as gerações vão passando e elas estão cantando ainda essas canções infantis que ficaram no tempo, ficaram na memória das pessoas, dos pais, dos colégios, das escolas nos finais de ano. Então, eu fico um pouco atual, assim, para essa geração mais jovem, através, inclusive, da música infantil. Então, eu tenho essa vantagem, eu aproveito muito bem. E nós temos que aproveitar tudo que a vida nos dá. Isso que eu ia te perguntar, Toquinho, porque 60 anos de música, né? Você compartilha com essa geração mais jovem, que produz música, mas principalmente teu público se renova muito. Nos teus shows é nítido isso, né? Tem a geração dos pais que levam os filhos e que acabam consumindo muito a música do Toquinho. É verdade, você sabe que é incrível, nos shows tem até um senhor de idade e uma garotinha, ou a neta dele, ou a neta de alguém que foi pequeno, e o autógrafo é o mesmo, para o idoso ou para a criança pequena, que ouviu aquarela, ou o pato, ou a casa no colégio, ou a bicicleta. Então, isso, como eu disse antes, é muito gratificante e um privilégio que eu tenho em relação à música brasileira, né? Porque eu tenho essa coisa infantil, são 4 trabalhos, né?
Arca de Noé, número 1, número 2, Casa de Brinquedos, Canções do Direito da Criança. Isso ficou na memória infantil e na memória dos pais, dos filhos. Então, isso me ajuda muito também nessa reconstituição, né, de gerações. Eu quero aproveitar e perguntar sobre especificamente Aquarela, porque essa é a conexão mais premente, assim, a coisa que mais salta aos olhos principalmente por uma geração como a minha, que conheceu através do comercial, né? O Lápis, Faber-Castell, todo mundo sabe. Inesquecível. Mas ela é uma música, originalmente, ela surge em italiano, né, Toquinho? E a ideia era atingir o público infantil, era isso? Como é que é a história dessa música? Não. A música é uma música fatalista. A música fala de morte, destruição, que tudo vai se colorir. É o lado fatal da vida. Só que ela tem um começo muito lúdico, né? Numa folha qualquer, eu desenho um sol amarelo. Aí já vem a infância da gente ali, naquele solzinho em cima daquela montanha que a gente desenhava com uma casa e uma arvorezinha. Então, isso remete ao lance infantil, só que a Faber-Castell ajudou muito nisso, né? Esse comercial foi mais de 30 anos e ainda continua na memória das pessoas. Então, tudo isso colocou a música no âmbito infantil e no mundo infantil. E eles aproveitaram bastante esse lado lúdico da música sem se importar com o que ela dizia depois, que é realmente esse fato que tudo vai descolorir, né? Que é um pouco a relação da gente com a vida, onde existe a separação iminente. E agora, é uma música que tem esse lado fatalista e ao mesmo tempo lúdico. Só que o que ficou mesmo foi o começo da canção para as crianças. Isso que é importante, é que não foi feito para criança não, mas elas se apoderaram dessa música e foi uma coisa muito bonita e até hoje é incrível. É uma canção que está entre as 20 canções do século passado mais importantes na Europa, junto com Garota de Ipanema e junto com Aquarela do Brasil. Então, é uma coisa incrível. Essa canção tomou uma dimensão que eu nunca esperava. E ela ficou muito mais poderosa que os autores, claro. Tu sabe, eu tenho uma história com essa música, Paulo, que é o seguinte. Na minha escola, eu sou de 87, anos 90. A gente tinha um evento chamado Festa da Leitura, que é quando as crianças aprendem a ler e elas apresentam para os pais, né, a leitura de uma frase, de um trecho de livro. E a música que tocou foi essa. Então eu me lembro como se fosse hoje, assim, a gente apresentando para os pais essa nova etapa das nossas vidas, apesar de, como disse Toquinho, não ser uma música, né, infantil, mas que conversava ali da folha, do lápis, do desenhar, de um momento. E aí fica com. Eu me lembro onde eu tava, né? Uma coisa meio afetiva, assim, meio não, total. Muito. Eu lembro onde eu tava, né? Eu lembro do meu pai, da minha mãe. Então fica marcado na nossa história, assim, é fantástico. Imagine você que essa música foi feita em 1983. E ela fez parte do Festival de Sanremo, na Itália. E nos 3 dias depois de ser lançada, ela estava em primeiro lugar na Itália. Imagina você, e ninguém conhecia a canção no Brasil ainda, em 83. Ela foi lançada em 84 aqui. Então ela tem um carisma enorme. É aquarelo, né, no italiano. Toquinho, um pouquinho bola nas costas aqui. Tu cantaria um pouquinho da versão em italiano, porque tem gente que não conhece a versão em italiano. Só um pouquinho da letra. Sopra un foglio di carta, lo vedi il sole giallo, ma se piove 2 segni di biro ti danno un ombrello. Gli alberi non sono altro che fiasche di vino girati. Se ci metti 2 tipi lá sotto, saranno ubriachi. E aí vai. Ah, grande maravilha. Obra. Uma saudação para nossa comunidade italiana, né? Aqui no Rio Grande do Sul, 150 anos, né? A imigração italiana. Tem muitos italianos na escuta do programa aqui, a galera. Que lindo! Muito obrigado, que legal, que privilégio. Privilégio. Toquinho, hoje banda completa, então grupo, né? Não é aquele formato voz e violão, hoje é um espetáculo diferente, né? É bem diferente, tem spots, tem slides, tem filmes, tem projeções, tem uma banda completa com percussão, bateria, 2 teclados, vocalistas, a grande participação da Camila Faustino, que é uma grande cantora, e a minha história lá de uma forma quase detalhada, impossível ser detalhada pelo acúmulo de coisas felizmente feitas.
Mas, de qualquer maneira, eu coloquei lá as pilastras mais importantes e eu espero que tenha uma identificação com o público, como tem com a minha vida. Este é Toquinho, que nos concede a honra dessa entrevista numa manhã de sábado ao vivo aqui na Rádio Gaúcha. O sinal está marcando aí 11h30. E então marque no relógio. Hoje, 9h no Araújo Viana, Toquinho, celebrando aí 60 anos de histórias, de música, estreando a turnê aqui por Porto Alegre. Muito obrigado pela entrevista, Toquinho. Até logo, um abraço para vocês, bom dia a todos e continue com saúde, com fé, que as coisas vão melhorar, se Deus quiser, inclusive nesse país. Um abraço grande. Amém. Este é Toquinho, que legal, olha aí, ó. Nossa. Essa é a versão em português, lançada em 84. Um clássico, né? Um clássico. Todos temos uma memória afetiva para essa música, né? Todos temos. Todos temos.